Bom dia, amado, amada do Senhor. Como você está se sentindo nessa manhã? Como você está? Hoje vamos trazer mais uma reflexão sobre coisas práticas da vida que nós devemos estar atentos. Hoje eu quero repetir com você sobre o ato de pedir e as consequências, os pedidos e suas consequências, porque tudo que nós escolhemos pedir para Deus, ou tudo que nós escolhemos fazer, trará consequências. Por isso que a gente tem que refletir antes sobre o que pedir. Às vezes eu ouço pessoas falando: puxa, se eu voltasse a viver lá atrás com a cabeça que eu tenho agora, tudo seria diferente. Será? Nós vamos amadurecendo com o tempo, em parte por experiência espiritual, em parte por experiência do dia a dia na vida. Mas veja essa história do rei Ezequias em 2 Reis, capítulo 20. Veja só o que diz. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria. Então vejam só, Deus avisou por meio do seu profeta que era para Ezequias colocar a sua casa em ordem, porque ele seria recolhido. E provavelmente Ezequias estava vivendo um tempo bom da sua vida, né? E fora a tribulação por causa das ameaças do rei Senaqueribe da Síria, né? A vida dele, ele estava contente com ela porque ele queria viver mais. Quando a pessoa está muito triste com a sua vida, com a sua existência, até pede a morte. Mas nesse caso ele estava pedindo para Deus: ó Deus, lembra que eu tenho sido teu servo. E de fato, Ezequias, o rei Ezequias foi um rei que obedeceu ao Senhor e fez muitas coisas boas que alegraram o coração de Deus. Mas neste momento aqui, ele fez um pedido sem refletir sobre as consequências desse pedido. Porque quando alguém é avisado que Deus vai o recolher e pede para Deus acrescentar dias à sua vida, ele está correndo um sério risco. Porque se Deus queria tirá-lo, ou talvez para preservá-lo, ou talvez para que ele não viesse a pecar. Então Deus sabe das coisas. Eu incentivo você a refletir muito sobre o que você pede a Deus, porque o que você pede, que pode ser o desejo do seu coração, pode ser algo que traga consequências terríveis à sua vida. E Deus sabe o tempo, a hora, Deus sabe. E Ele sabe todas as coisas. Então é melhor confiar em Deus do que sair fazendo pedidos a esmo assim, sem refletir sobre as consequências. Aqui ele recebeu a notícia e já saiu clamando, e já não refletiu, não parou para refletir.
e clamou a Deus que Deus o ouvisse. E Deus o ouviu, e diz o texto que ele foi bem específico, ele concedeu, acrescentou mais 15 anos à vida de Ezequias. Ele atendeu o pedido desse servo. Mas se você olhar mais para frente, isso trouxe consequências terríveis. Porque foi nesses 15 anos que ele gerou a Manassés, um dos piores reis de Judá. No capítulo 21 ele fala, ele começou a reinar com 12 anos, ele foi terrível, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Veja a consequência da escolha, do pedido do rei Ezequias. Ele amaldiçoou a nação, gerando um filho que levou a nação a se desviar de Deus e a fazer coisas horríveis. Manassés levou o povo a se desviar de Deus. Veja que situação. Bom, esse é um aspecto. Mas eu poderia te dar um outro exemplo. Abraão, amigo de Deus, normalmente fazia pedidos que Deus o atendia. Quando ele viu a situação de Ló, da sua esposa, das suas filhas lá em Sodoma, ele clamou a Deus que Deus os poupasse. E Deus enviou o anjo e poupou a Ló. A sua esposa olhou para trás, desobedecendo a ordem, virou uma estátua de sal, e ele conseguiu escapar com as suas filhas. Só que eles estavam tão contaminados com a corrupção que havia na cidade, que as filhas de Ló pensaram, poxa, não tem mais nenhum homem aqui, e nosso pai vai ficar sem descendência. E embebedaram o pai, e uma delas coabitou com seu pai, depois a outra, e dessas duas situações de incesto, o que aconteceu? Nasceram os Moabitas e os Amonitas, que perturbaram a nação de Israel. Até hoje, os descendentes dele ainda trazem dor de cabeça para os judeus. Você veja só. Abraão, por amar a Ló, fez um pedido, mas ele não pensou nas consequências. Deus atendeu ao pedido de Abraão, e as consequências se fazem sentir até hoje naquela região ali da Palestina. Meu amado, minha amada, cuidado com o que você pede. Reflita antes. Por isso que é melhor sempre, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Faça do teu jeito, papai, por favor. Porque do jeito de Deus é melhor. O tempo de Deus é melhor. A sabedoria de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. Às vezes nós ficamos lutando contra Deus para que a nossa vontade seja feita. Pare com isso, meu irmão. Nós temos uma visão parcial e limitada das coisas, nós não sabemos. Deus sabe, é melhor confiar em Deus. É melhor esperar em Deus, é melhor o tempo de Deus e o jeito de Deus. Um outro aspecto que eu quero chamar a tua atenção aqui é que depois que Deus determinou acrescentar mais dias, ele orientou a Isaías aplicar um plastro de figos na úlcera e ele foi curado. Eu quero aqui que você entenda que a cura divina não exclui o uso de remédios. Tem muita gente que pensa assim, quando Deus cura é sobrenatural, eu não tomei nada. Não, meu irmão, na Bíblia mesmo há exemplos que quando Deus cura do jeito que Ele quiser, Ele pode dar uma cura sobrenatural, ou Ele pode mandar que você tome um remédio, ou pode mandar que você tome uma água, que você procure um médico, que você faça um tratamento, porque nesse contexto Ele está querendo te ensinar algo. Então esteja aberto para a forma como Deus quer fazer as coisas. Muitas vezes eu já pedi cura ao Senhor, algumas vezes foram sobrenaturais porque nós não entendemos, outras vezes Ele mandou, vá no médico, siga as orientações dele, tome esse remédio, faça assim, cuide da sua alimentação, faça uma atividade física, você está assim porque não tem esse cuidado. Então ele nos orienta, porque Deus nos cura do jeito que Ele quiser, e Ele sempre nos ensina através dessa forma como Ele faz as coisas. Então, meu amado, minha amada, reflita. Quando você for pedir algo a Deus, pense nas consequências, veja bem. E sempre concorde com Deus que, independente do que você quer, que seja feita a vontade de Deus.
né? O Senhor sabe o que é melhor para mim, Pai. Eu estou pedindo isso, mas eu não sei, eu posso estar enganado. Se isso não for melhor para mim, eu aceito o que o Senhor tem. Tenha esse coração rendido ao Senhor. Meus irmãos, é muito melhor seguir o conselho de Deus. É muito melhor fazer as coisas do jeito de Deus e no tempo de Deus. Então esteja atento à instrução dele, seja na palavra, seja através do Espírito Santo, seja através das circunstâncias da vida. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus, te guarde, te dê um dia abençoado na presença dele, em nome de Jesus Cristo.